Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar aí. Pedir desculpa aí, pessoal, pela demora. Houve um imprevisto aqui na internet, mas tudo certo, sem problemas. Vou já de antemão pedir desculpa aí se a gente tiver algum problema de conexão. Eu estou na fazenda aqui e aí às vezes a internet é um pouco complicado, aí eu pedi a compreensão aí, beleza, pessoal? Tranquilo? Acho que sem problema aí, vamos acreditar que vai dar certo, beleza? Tranquilo? Pessoal, hoje o tema da gente é compostagem. Vamos falar um pouco sobre compostagem, né? E nosso trabalho, a nossa experiência que a gente tem em compostagem, certo? Bom, primeiramente vou novamente me apresentar aí, né? Eu sou o Rubens, para quem não me conhece, sou da roça regenerativa aí e a gente vai estar abordando o tema de compostagem, tranquilo? Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo, dá um joinha aí para mim entender que vocês estão me ouvindo. A altura da minha voz aí está chegando tranquilo aí, a voz. Aí vocês vão me dando esse feedback aí, tranquilo? Mas beleza, bora lá. Bom, o nosso trabalho é falar sobre os temas, né, de agricultura sustentável, agricultura orgânica, agricultura biológica e outros temas aí da agricultura que a gente vai encontrando necessidade de falar um pouco, compartilhar a experiência. A nossa ideia aqui é compartilhar experiências, né? Essa live da Roça, Roça Live, né? Da página Roça Regenerativa aí, que a gente quer trocar ideia. Então, quero interagir com vocês aí, responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas e vamos que vamos aí, beleza? Pessoal, então vamos falar o que é compostagem, né? O tema compostagem é a gente pegar resíduos orgânicos e trabalhar sobre um processo para decompor esse resíduo orgânico, certo? Então a gente faz, existem compostagens de diversos tipos de resíduos, né? Normalmente as compostagens são feitas de resíduos, né? Resíduos de algum processo, de alguma indústria, e esse trabalho que a gente faz de decompor, né, essa matéria orgânica, esse material, por exemplo, resíduos de bovino, resíduos de frango, resíduos de algum tipo de indústria, resíduos de peixe, todo esse processo de compostagem aí, esses materiais são fontes de matéria, né, matéria-prima para compostar aí. Então, o mais comum que a gente vê é uma compostagem feita de esterco, né, que são os resíduos dos animais aí, das criações, e misturado a isso, né, a gente tem outros resíduos, às vezes resíduo de alguma indústria, resíduo de bagaço de cana, torta de algum produto, né, por exemplo, a torta de mamona é ingrediente, é um pouco caro, é um ingrediente nobre, né, inclusive é um resíduo, né, da indústria, né, que tira o óleo, mas é um resíduo nobre aí, com alta concentração de nitrogênio e tal. Então, o processo que a gente adota para isso, né, para pegar esses processos, pegar esses produtos, esses ingredientes que a gente chama, e organizar isso em um processo que vai trazer benefício, um processo controlado, uma decomposição controlada, conhecida, né, onde a gente controla os parâmetros ali, né, como umidade, temperatura, contaminação, né. Então, muito importante a gente controlar a temperatura, né, também para matar patógenos, mas eu nunca vou pegar um resíduo contaminado, por exemplo. Então, isso é muito importante. A gente ter essa ideia de o que é compostagem, né? Eu acredito que muitas pessoas já tenham visto falar sobre compostagem. A compostagem remota aí desde a nossa antiguidade, né?
aproveitar esses resíduos orgânicos, colocar em um local, depositar em um local e usar isso depois. Mas as técnicas que a gente vem conhecendo, adotando, vem aumentando essa eficiência, né, de alta qualidade, aí, tanto rico nutricionalmente quanto biologicamente, para poder beneficiar a nossa agricultura, certo? Então, como que a gente trabalha esse processo de compostagem? A compostagem ela tem duas formas, digamos, de fazer, né? Que são uma compostagem mais artesanal, uma compostagem pequena, em pilhas pequenas, manuais, e uma compostagem industrial, em escala, né? Onde eu uso máquinas e equipamentos para estar auxiliando nesse processo de decomposição do material orgânico, né? Então, mas todas seguem o mesmo princípio, né? Que é colocar em um formato de pilha um monte, e esse monte tem uma dimensão específica aí, né? Que é no mínimo 2,20 metros de altura, né? Para que você tenha um volume, um aglomerado, para segurar esse calor, manter o calor ali dentro, né? E esse calor vai fazer eliminar os patógenos aí, certo? O nosso foco aqui é uma compostagem em larga escala. Então, eu já fiz muitas compostagens em pequena escala, mas eu quero compartilhar um pouco mais sobre a ideia de compostagem em larga escala. Então, vamos falar um pouco sobre quais são os ingredientes que a gente tem aí, como que é a combinação, né, desses ingredientes. Bom, a gente normalmente costuma fazer uma compostagem com resíduos de armazenamento, alguns resíduos de armazenamento que a gente tem aqui, e resíduos que a gente compra, que seria o esterco bovino ou o esterco de aves, que é o que mais a gente encontra aqui na região. Então a gente usa esses dois materiais próximos, e também a gente usa aí ensilar a nossa adubação verde, para que a gente crie biomassa, né? Usar essa biomassa interna da propriedade. Pode ser uma capineira aí, se você tem uma capineira, pode ser um canavial velho que você queira renovar ou eliminar, você pode estar usando. Pode usar a serrapilheira se for uma escala menor, mas também se tiver condição. Chips de madeira, então são os produtos que a gente pode estar incluindo aí no nosso processo de compostagem. Basicamente a gente divide em 3 grupos, né, como a Elaine Ingham, que é uma americana que prega muito o valor da qualidade, o valor da nossa compostagem, né, a qualidade que a gente vai agregar, né, o produto que a gente vai trazer para o nosso campo ser rico em biologia. Ela explica que a gente tem que fazer uma compostagem dividida em 3 grandes grupos, que são os grupos das madeiras, né, que ela chama wood, que seriam madeiras, né, carbono, seria um material rico em carbono, que seria os chips de madeira, resto de madeira podre, material de serrapilheira, né, que é aquela parte da floresta ali. Então, material, uma braquiária, um capim seco que a gente possa ter na propriedade. Então, todo esse material com alta concentração de lignina é um componente do grupo da wood, né, que seria a madeira, alta relação carbono. Então, e esse grupo, ele é o maior grupo, que é o grupo em torno de 60%. Então, a gente trabalha com 60% de material rico em carbono, 30% de material rico, ela chama verde, né? Um material rico em aminoácidos, carboidratos livres, que seria o quê? Seria um material, uma adubação verde, um capim verde, folhas verdes, são um material que tem atividade, tem carbono orgânico, né? Logicamente, mas tem aí também a questão de proteínas e aminoácidos livres, que são fonte de alimentos
prontamente disponíveis para as bactérias, né, já atuar, e aí você vê o crescimento da temperatura, né, a curva da temperatura ascender rapidamente. E aí 10%, que seria a terceira parte, esses 10% são compostos por um material rico em nitrogênio. O que seria esse material rico em nitrogênio? Seria um esterco, seria uma leguminosa triturada, por exemplo, uma crotalária, um feijão guandu, uma alfafa. Então é um material rico em nitrogênio que vai também ser fonte de nutrição, especialmente para as bactérias, pela alta concentração de nitrogênio que o material tem. Isso serve para alimentar as bactérias. São mais proteínas, né? A gente sabe que as proteínas são compostas por nitrogênio, então as leguminosas são ricas em proteína, né? Então, esse material vai ser fonte de alimento aí para as bactérias. Então, seria basicamente isso, uma compostagem que a Elaine prega, né? Que é a questão de uma compostagem rica em carbono, que a gente tem etapas, né? E você não tem um período tão grande de compostagem aí, que seria uma compostagem até 30 dias e de alta temperatura, e aí ela estabiliza com a temperatura próxima aos 30 graus, 40 graus, e você vai maturar seu composto, seu material, onde vai acontecer o crescimento de fungos, né, que a gente vai ter crescendo no nosso material, enriquecendo esse material. E o que a gente comumente faz é uma compostagem diferente aqui no Brasil. Uma compostagem que a gente conhece é muito mais rica em nitrogênio, né? Que é a compostagem com muito esterco, uma compostagem com pouco carbono, mas não deixa de ser um material bom, de qualidade, que a gente pode estar usando na lavoura aí, ou na fruticultura, na horticultura, enfim. Então, esse seria um panorama do o que seria uma compostagem, como começar uma compostagem, né? Acredito que a gente tem inúmeros materiais regionais, né? Que é importante a gente valorizar o que está próximo da gente, os resíduos que a gente tem, porque isso facilita muito. Se a gente tem um material rico próximo, né? A gente tem uma fonte próxima, por exemplo, a gente traz cama de frango a quase 200 quilômetros. Aqui, quando temos o esterco bovino. Então, valorizar esse material local por questão de custo. Quando você for transportar isso, é o que vai onerar normalmente a sua compostagem, você trazer um material de fora. Então é importante a gente valorizar o material local, porque também é rico também em nutrição, aí, em um material que tenha valor biológico local, né? E isso é importante para a gente estar criando uma microbiota no nosso material, no nosso composto, que vai estar favorecendo o nosso solo, a nossa agricultura local. Então são micro-organismos adaptados, isso é importante também. Então, se eu tenho uma fonte local, vamos aproveitar ela. Aqui, por exemplo, a gente tem acesso a bagaço de cana também, e torta de filtro de cana, e isso é um material rico, entra no rico como carbono, né? Então, a gente procura diversificar esse material sempre que possível também, para poder ter um composto rico, equilibrado, que é sempre interessante. Quanto mais ingredientes eu tiver nesses grupos, mais eu vou ter um material de qualidade, que tenha maior diversidade biológica, um material mais completo em questão nutricional também, porque tem diversos elementos, diversos componentes, certo? Pessoal, queria deixar vocês à vontade aí, se vocês tiverem perguntas, acho que vocês podem ir mandando, conforme eu vou discorrendo aqui, a gente vai conversando, um bate-papo aqui, eu vou respondendo alguma dúvida que vocês tiverem, alguma orientação, que vocês compartilhando alguma experiência que a gente tem aí, beleza?
Se vocês quiserem enviar para alguém aí, convidar alguém, marcar alguém, beleza? Vamos lá. Pessoal, qual que seria então o próximo passo? A gente organiza a compostagem em leira e mistura isso com a máquina. No primeiro caso, que é o nosso caso aqui da fazenda, que a gente faz com a escala, né, com o maquinário, a gente organiza isso com a retro. Então vamos colocando camada sobre camada de um material e outro, e uma concha, né, vamos espalhando, fazendo uma fileira. Acho que a gente tem uma foto que postou aí sobre esse processo, de como é organizado a pilha, né, de composto, e como que a gente mistura, né, homogeneiza esse material que é com a máquina, né, então com a composteira. Então a gente faz esse processo de organizar a pilha e aí a gente vem com a máquina, irriga isso uma primeira vez, homogeniza, volta, homogeniza de novo. São várias vezes, né, com equipamento para deixar bem homogeneizado. Isso é importante, você homogeneizar as partículas do seu composto para que você tenha ali um material bem homogêneo, né, bem equilibrado, não tenha regiões, né, bolsões ricos em, por exemplo, em esterco, em nitrogênio, ou um bolsão ali rico em madeira, em chips de madeira. Então é importante que você tenha esse material bem homogeneizado, bem misturado, para que você inicie seu processo de forma correta, você tenha eficiência e qualidade no processo de decomposição aí, certo? O que acontece que a gente aqui, depois de homogeneizar e irrigar, a gente coloca o termômetro e aí dentro de 24 horas, normalmente, a temperatura se eleva acima dos 55 graus. A compostagem ela começa aí a partir dos 55 graus, né? A gente considera como um processo ativo de compostagem, né? O processo quando ele atinge 55 graus. Depois disso, a gente vai monitorar a compostagem ali para aferir essa temperatura, controlar a umidade, e isso é um trabalho diário. Normalmente a gente faz isso de manhã e à tarde, né, no final da tarde. Então, se precisar irrigar, a gente irriga a compostagem toda manhã, né, para que ela não resseque ao longo do dia. Então, se eu conseguir passar pelo meu processo 2 vezes também ao dia, compostando, eu vou acelerar esse processo. Se não, eu vou passar uma vez. Normalmente a gente passa uma vez ao dia, e quando a temperatura está muito alta a gente passa 2 vezes. Então, qual que é o segredo aí? Nunca colocar muito nitrogênio ou muita água para não ter problema. Então, qual que é o aspecto da água? Eu pego o composto na mão e aperto ele no punho. E se escorrer uma gota de água, está em torno de 50 graus. 50% de umidade, que é o correto. Se não pingar, está abaixo. Se escorrer, está acima. É um pouco... Parece simples, mas é sempre bom a gente levar a irrigação a sério, porque se eu passo a minha percentual de umidade adequado, eu tenho problema, que é normalmente onde vou acontecer de aparecer aí aqueles bichos, né? Ter mosca, ter mau cheiro, ter um odor fétido aí, desagradável, e aí isso é um indicativo que a minha compostagem, algo aconteceu ali nela de errado. Então eu tenho que ficar atento a isso. Se eu tiver uma umidade abaixo de 50%, abaixo de 40% na verdade, eu tenho problema de não dar condição para os meus micro-organismos atuarem ali, e isso dificulta o processo, demora mais, né? E eu tenho problemas quanto a isso, de não ter uma atividade adequada, eu vou perder um pouco da microbiota que eu tenho, né?
Então isso é importante. E aí nunca, em hipótese alguma, a gente deixa a compostagem cair abaixo de 30%. Então isso é o limite para a gente ter em mente de umidade que eu vou deixar o meu composto. Porque, como eu disse, se eu tenho uma umidade muito baixa do composto, eu tenho problema de decomposição. Então eu vou matar os meus micro-organismos porque eu não dei condição deles sobreviverem no meu sistema, né, no meu composto. E aí isso é um problema. Temperatura, a gente começou com a temperatura de 55 graus, normalmente no primeiro até o segundo dia a temperatura vai lá na casa dos 70 graus às vezes, e isso é o período que eu tenho de maior atenção, né? A primeira semana, né? Os primeiros 5 dias, onde essa temperatura vai oscilar muito para cima lá. Então é importante eu estar acompanhando, anotando essa temperatura e manter ela abaixo dos 74 graus. Por quê? Porque se eu passar de 74 graus, eu tenho problema de eliminar a microbiota do meu composto. Normalmente quem sofre essas penalidades também são os micro-organismos benéficos, né? Então normalmente os micro-organismos benéficos são mais resistentes aí à questão de temperatura, mas nunca eu devo exceder os 74 graus. 74 graus é o limite para poder eu revolver o meu composto aí, certo? Então é importante estar atento aí a esse processo, né? Nunca deixar essa temperatura subir acima desse indicado que é 74 graus. Dentro desses dois parâmetros, que seriam temperatura e umidade, a gente tem aí como adicionar aí, por exemplo, via umidade, via água, né, alguns outros micro-organismos. Temos condições de controlar essa temperatura para não matar esses micro-organismos, e isso é o que vai dar à sua compostagem a qualidade adequada, né, para que você tenha um produto de alto valor que você pensou, que você investiu e que vai te trazer retorno, né? Então é esse o ponto aí. Pessoal, temos uma pergunta aqui, vou procurar ela, já vou responder. Um parabéns do Divino aí pela iniciativa do trabalho, de divulgar e desenvolver o trabalho, né? Fornecer um conhecimento. Valeu, Divino! Vamos continuar, pessoal. Então, o que a gente tem em mente depois disso, temperatura e umidade, é a gente trabalhar essa aeração do composto. Meu composto ele não atingiu 74 graus em nenhum momento, eu preciso revirar? Sim, é adequado que a gente revire o composto aí no mínimo de 3 em 3 dias, para que eu tenha uma troca gasosa. Normalmente quem já viu uma compostagem já percebeu que às vezes algumas compostagens tem a hora que você revolve, sai aquele vapor, e um vapor que às vezes é ardido, né? Normalmente é a amônia, né? Então esse gás, né, que se forma dentro da nossa pilha de composto, ele inibe a atividade biológica a partir de um certo momento, certa concentração. Então é importante que eu revire esse composto para manter essa troca gasosa, ter uma oxigenação do processo e eliminar aí parte desses gases, né, CO2 e outros mais que os micro-organismos produzem durante o processo de compostagem. Então, o importante da compostagem é justamente isso, no revolvimento, né? Tomar essas medidas nas horas certas, né, de umidade, temperatura, o controle da temperatura e o revolvimento aí, cíclico aí, em torno de 3 dias ou diário, quando você tem condição de passar a máquina todos os dias, o ideal, perfeito. A Elaine também tem algumas sugestões. Ela fala também que sempre que possível você pode revolver em espaços maiores também, para poder
isso no final da sua compostagem lá, para poder deixar fungos crescerem, né? Porque normalmente a gente a gente conhece os fungos por aquele mofo, né? Aquela estrutura cotonosa, né? Parecendo um algodão. Então os fungos, eles têm hifas, né? Aquelas estruturas cotonosas que parecem algodão, são hifas, né? Que são as estruturas deles. E essas hifas, quando a gente imagina tipo um fio de cabelo, como se fossem micro fios de cabelo, né? Fiozinhos que são as células do fungo. E quando a gente revolve isso, a gente tem a destruição, né, desse material, dessas hifas. Então eu inibo a atividade, eu reduzo o desenvolvimento da minha microbiota, né, fúngica aí. Então é importante a gente também se atentar a isso. Quando a temperatura estiver baixando, a gente pode aumentar o espaço aí de revolvimento, revolver menos vezes, né? Aí de 3 em 3 ou de 4 em 4 dias. E aí chegando no momento para que a gente consiga revolver aí a cada semana, e depois eu deixo o meu composto estabilizar. Depois que ele abaixou de 40 graus, eu deixo ele estabilizar aí na minha composteira, na minha praça de compostagem, para que onde vai acontecer o crescimento desses fungos, e aí isso vai enriquecer biologicamente o meu material, e a hora que eu levar isso para o campo eu vou inocular uma microbiota benéfica e ativa para o meu solo, que vai ser benéfico para as plantas que eu pretendo cultivar normalmente. Pessoal, eu acho que eu não me atentei às vezes em explicar quem que é a Elaine. A Elaine é uma pesquisadora norte-americana. O trabalho dela é bem semelhante à Ana Primavesi, né, que às vezes quem é da agroecologia, da agricultura orgânica aí conhece aqui no Brasil. A ideia, a proposta de manejo ecológico do solo, né, é bem parecido, porém a Elaine trabalha com princípios biológicos, né, fazer um produto de alto valor biológico para inocular no solo. Então ela produz, a ideia da Elaine é produzir compostos de alto valor nutricional e biológico, para que eu enriqueça o meu solo, né, com esses micro-organismos. Eu possa fazer, através da compostagem de alto valor biológico, possa fazer um chá de composto, um extrato de composto, e poder aplicar, pulverizar nas plantas. Então, aí por exemplo, dando um exemplo, a gente pode fazer o chá de composto, que basicamente como se fosse fazer um café. Você vai pegar o composto aí, colocar num saco pelado, e passar água por ele, e vai extrair aqueles resíduos, né, da decomposição ali, que são ácido úmico, alumina, ácido fúlvico, né? Então você vai extrair esse material aí e aplicar nas plantas. Você pode aplicar também no suco de plantio, quando for usar o micron, né, que aplicar no suco de plantio, na plantadeira. Então dá para compor aí. Quando você for fazer, por exemplo, uma aplicação de um material, um foliar, por exemplo, que a gente usa fazer aplicações foliares, aplicações durante enchimento de grão ou vegetativo das plantas aí, dos grãos. A gente usa ele também como um produto, né, que a gente vai estar enriquecendo aí a nossa cauda. Então vou estar levando, além de nutrientes, micro-organismos, uma microbiota para estar agindo ali. Então isso é muito importante. A gente fez aqui isso o ano passado, a safra passada, com a intensidade maior de aplicações, e vimos resultados fantásticos. Então a gente produzindo chá de composto, biofertilizante a partir desses compostos, né, extraídos desse composto, a gente teve um resultado interessantíssimo em relação ao controle biológico. A gente volta e meia encontrava lagartas colonizadas aí por metarrhizium, por bovéria. Então isso é importante, porque é um produto que eu consigo
manipular dentro da minha propriedade, produzir dentro da minha propriedade, né? Então, de forma simples, eficiente, que vai estar dando resultado aí na minha lavoura, tá dando resultado em questão de controle de pragas, de doenças. Então, vou estar fortalecendo o meu sistema. Não eu vou conseguir eliminar todos os problemas, não, mas é a questão de você ter um material rico que vai trazer um aporte melhor, né, para a lavoura. Isso. Você vai ter uma condição de enfrentar alguns problemas, vai dar resistência, induz a planta a criar essa resistência, né? Então isso é muito importante aí para a agricultura, pensando em agricultura sustentável, manejo biológico aí, né? Por exemplo, na agricultura orgânica, que a gente tem ferramentas que são sempre voltadas aí para o campo da biologia. Então, os biofertilizantes produzidos, né, enriquecidos com esse chá de composto, extrato de composto, é sempre interessante, porque eu vou estar sempre levando esses micro-organismos para o campo. Então, esse é um dos principais pontos aí que a gente pensa, né, em fazer extrato de composto e chá de composto. Então, bom, pessoal, acho que expliquei um pouco quem é a Elaine, né, o trabalho que ela desenvolve. Sobre a compostagem também, a gente adota aqui, em termos de dosagem, a gente adota em torno de 2 toneladas por hectare. Esse processo de compostagem que a gente faz, a gente usa esse material a cada 2 anos nas lavouras. O indicado, né, é usar a cada 2 anos. A gente vem fazendo esse trabalho, e quando eu uso esse material pela primeira vez, eu jogo em cima da adubação verde. E aí a ideia é eu jogar em cima da adubação verde, enriquecer a nossa microbiota do solo com esse material e trazer, né, para o meu sistema de adubação verde, um período que o solo está descansando ali, trazer nutrição e trazer biologia. Então a gente tem, além desses micro-organismos que eu falei, da Bovéria, Metarrhiza, a gente tem tricoderma. A gente consegue observar isso, né, em algumas análises que a gente faz no laboratório, em microscópio. Aqui na fazenda a gente consegue analisar. Então a gente já percebeu isso, o desenvolvimento de tricoderma e outros micro-organismos aí. A gente consegue ver a evolução também da questão fúngica, né? O material começa sempre ele mais bacteriano, e aí quando você vai trazendo esse material ao longo do processo de decomposição, do processo bem feito, você consegue observar o crescimento da população fúngica. Então, dentro dessa população fúngica, o que a gente mais destaca às vezes é o tricoderma, né? Que ele faz o trabalho de defender as plantas aí de algumas doenças, né, de proteger as plantas. É um fungo muito agressivo, e então esse é o foco da gente trazer esse material para dentro do campo, né? Então a gente traz esses micro-organismos através da compostagem, que é a ideia que a Elaine prega, que a gente trazer um material, enriquece e trabalha isso, maneja esse solo com adubação verde, enriquecendo, né, tendo plantas de cobertura, elevando a concentração de carbono do meu solo aí, para poder melhorar o meu sistema. Acho que, importante a gente falar aqui também que fazer uma compostagem pensando em enriquecê-la com os remineralizadores de solo, que são os famosos pó de rocha, é outra forma de eu estar aliando aí esse produto de alta qualidade dentro de um processo onde eu consiga ter sinergia. Qual que é essa sinergia? Eu vou pegar o material mineral, né, que é o pó de rocha, que normalmente tem baixa solubilidade, uma solubilidade lenta, disponibilidade dos nutrientes, e colocá-lo junto com o meu material rico, né, em atividade biológica, material rico em carbono,
que é o material da compostagem, o esterco, o material vegetal, resíduos da serrapilheira, enfim. Eu vou colocar isso com material orgânico e no processo de decomposição os micro-organismos atacam esse pó de rocha, esse material mineral e ajuda no processo de disponibilização desses nutrientes para o solo, para a planta. Então, quando eu coloco isso na compostagem, esse material mineral, eu consigo enriquecer ainda mais a nutrição do meu composto. E vai ser um composto mais rico, nutricionalmente falando, e isso é extremamente benéfico para a minha compostagem, para o meu sistema, uma vez que eu consigo aumentar a eficiência aí desse pó de rocha, né? Então a gente tem alguns resultados aí em algumas empresas, por exemplo, aqui próximo da gente a gente tem um material que chama Capê Fértil e o Caforte, são materiais excelentes, diga-se de passagem, mas que quando a gente consegue fazer a compostagem desses materiais, né, junto do material orgânico, a gente tem vistos aí resultados de pesquisas da própria empresa e de algumas instituições que têm acompanhado esse trabalho desse material, mostrando a eficiência, o ganho de produtividade aí, tanto em questão de café, na produção de café, quanto na produção de grãos. Então, eu consigo ter um processo aí que cria sinergia, né, que é a união do material orgânico com o material mineral no processo de compostagem. Então, é importante, é válido a gente lembrar que é um processo que cria sinergia aí, beleza, pessoal? Dentro da questão de compostagem, acho que outro ponto importante para a gente abordar é o tempo, né? Acho que às vezes a gente não observa, mas um momento adequado para a gente fazer a compostagem é sempre no período seco. Por quê? A gente já teve problema de começar uma compostagem um pouco tarde e vinha a chuva. Chuva dificulta o nosso processo de compostagem porque normalmente a compostagem é a céu aberto, né, essas maiores, então eu tenho dificuldade de controlar a umidade. Então, se eu não controlo a umidade, eu tenho aquela dificuldade lá de ter um cheiro fétido, ter presença de larvas, e isso é indesejável para a nossa qualidade do composto, certo? Dentro disso, pessoal, de compostagem, acho que nós podemos falar também de como inocular micro-organismos na minha compostagem. Essa foi outra pergunta que o pessoal fez pra gente. Como eu vou inocular um micro-organismo na minha compostagem? Normalmente eu inoculo no começo. A gente pode usar, eu achei um fungo lá na floresta, ou fiz um NM, fiz alguma coisa. Vamos usar sempre no começo. A gente aplica esse material no começo, homogeniza, e se caso haja um contaminante ali no meu EM, no meu material que eu trouxe, eu vou estar eliminando pelo calor. Mas eu posso inocular. Teve umas pessoas que perguntaram se a gente podia inocular algum micro-organismo específico, por exemplo, para o feijão ou para a soja. Sempre interessante eu inocular esses produtos biológicos comerciais sempre depois que o meu composto estiver estabilizado. Por quê? Porque o micro-organismo é um micro-organismo isolado, então são bactérias selecionadas, são bactérias um pouco mais frágeis, né, que os outros micro-organismos, e quando eu coloco isso logo no meio da compostagem, pelo processo muito alto, às vezes eu posso ter uma perda desses micro-organismos. Por quê? Porque ali eu estou pensando em uma comunidade geral de micro-organismos. E se eu coloco uma quantidade de micro-organismos que não são adaptados, não são locais, são isolados, né, que o ser humano encontrou,
eu tenho às vezes problema de perder um pouco da população desse micro-organismo. Então é sempre interessante eu colocar no final da compostagem, quando a compostagem já estiver próxima do momento de aplicação. Então, no último revolvimento, a hora que eu for fazer a última irrigação ali, eu coloco esse micro-organismo e dentro de 1 a 2 dias eu faço a aplicação desse composto. E aí, se possível, incorporar o solo também, interessante, por exemplo, com a grade niveladora, ou se for na horticultura com a enxada rotativa. Então, é sempre interessante, se ele não for jogado, por exemplo, numa adubação verde, em algo que vai estar cobrindo com a sombra, né, das plantas ali, é interessante que eu incorpore isso no solo. Por quê? Para não perder esses micro-organismos pela ação do solo. Então, o solo é um detergente aí para os nossos micro-organismos, né? A radiação solar ela acaba eliminando esse micro-organismo. Então é interessante a gente fazer aplicação e conseguir fazer essa incorporação, certo? E daí isso veio também como um comentário que o pessoal perguntou, vou colocar, por exemplo, um Bradrhizobio para poder inocular, né? Então um Rhizobio aí, um Azospirillum também, que é um promotor de crescimento. A gente tem alguns produtos, alguns inoculantes desses micro-organismos aí. Eu acho que sempre é interessante a gente fazer uso desses micro-organismos específicos para tratamento na semente. Então, fazer tratamento de semente usando esses micro-organismos, os Rhizóbios, os Bradrhizóbios, Azospirillum e talvez até outros micro-organismos isolados. Por quê? Porque eu vou estar em contato direto com a planta. Com a hora que a planta emitir a radícula, esse micro-organismo está sobre a superfície da semente, vai se associar logo à raiz da planta, ter alimento para que a planta vai liberar via raiz ali, que são os compostos exudados, né, os carboidratos que a planta solta pela raiz. Então, eu tenho uma eficiência maior desse inoculante, desse material que eu vou estar usando. Então, é sempre interessante a gente usar no tratamento de semente. Eu acho mais válido. Não deixa de ser válido a gente usar também na compostagem, mas eu acredito que a compostagem, só da gente trabalhar ela bem feito, trabalhar inoculando, colocando um EM, ou alguns fungos que a gente achar, uma serrapilheira que vem da mata, que vai encarregado com esses micro-organismos locais. Então, às vezes, se eu conseguir um esterco sem presença de antibiótico, isso é importantíssimo para manter essa microbiota, né? Porque se eu tenho um esterco que é de animais que são extremamente tratados com antibiótico, esses resíduos desse antibiótico vai estar atingindo a população desses micro-organismos que eu tenho no campo, na minha compostagem. Então isso reduz, né, a minha eficiência aí do material, vai empobrecer o material, né? Então é importante a gente considerar esse ponto, né, de colocar sempre esses micro-organismos no começo, usar esse material, por exemplo, o esterco a gente pode usar esterco de curral, né, por exemplo, às vezes tem um pequeno agricultor ou alguns agricultores locais, comprar esse esterco desses pequenos agricultores, que normalmente tem menor concentração de antibiótico, né, o pessoal trata um pouco menos. Então isso é válido, né, a gente considerar isso. A Elaine bate muito nessa tecla de o material não ser tratado, né, com antibiótico. As aves, por exemplo, se a gente for usar composto de aves, esterco de aves na nossa compostagem, é importante a gente observar isso. Pessoal, outro ponto importante, vamos falar sobre relação CN, né? A gente veio conversando aí,
muita coisa, mas a gente não falou ainda de relação CN. O que é relação CN? É relação carbono-nitrogênio. A relação CN é importantíssima pela velocidade também da decomposição dos resíduos orgânicos. Então, uma compostagem onde a gente tem uma relação CN equilibrada, que é em torno de 30:1 até 40:1, eu trabalho com a compostagem, pensando como a Elaine, uma compostagem mais com lignina, com mais rico em material fibroso. Isso vai te dar uma condição de menor temperatura aí e de maior produção de ácido úmico, ácido fúlvico. Isso é importantíssimo para o composto, né? Então, a relação CN adequada, que normalmente a gente vê na literatura aí nessa casa também, dos 30:1 a 40:1, normalmente o pessoal puxa mais para 30:1, mas eu acredito aí que uma relação CN 40:1 seja muito bom também. A gente tem um composto que vai ser rico nesses compostos, né? E qual é o benefício desses compostos, né? Que eu já comentei, né? Então, esse ácido úmico, ácido fúlvico, e as aminas são cadeias carbônicas complexas. Então, são alimentos para os fungos, para os micro-organismos. Então, a Elaine seleciona esses micro-organismos também pelo alimento. Ela fala qual é o alimento que você dá para o seu solo, né, para os seus micro-organismos no seu solo. Então, se você está colocando um material rico em nitrogênio, você está cultivando bactéria. Se você coloca um material rico em carbono, você está cultivando fungos. Então, é aliar isso, balancear o composto, pensando sempre em levar carbono, porque naturalmente os nossos solos são pobres em carbono. Então, eu levar essas cadeias carbônicas, né, esses materiais que são ricos em carbono para o solo, eu vou estar favorecendo a comunidade fúngica aí, né, no solo. Então, esse é um ponto importante do trabalho, né, de colocar, o porquê colocar, né, uma relação CN no solo maior, na compostagem um pouco maior. E aí, como eu disse, na questão de temperatura também, se eu tenho a relação CN próxima a 30:1 até 20:1, eu tenho muita concentração de nitrogênio. O que acontece? A temperatura eleva muito e eu tenho percas por isso. Qual que é a perca? Como eu disse mais cedo, a questão de a gente ter presença de amônia, né? Que é aquele cheiro forte que a gente vê do vapor quando a gente revolve. Aquilo ali é nitrogênio indo embora. Então eu tenho perca do nitrogênio da minha compostagem, no processo, por volatilização. Então eu estou volatilizando meu nitrogênio, perdendo nitrogênio. Então qual que é o problema aí? Eu estou desvalorizando o meu composto, estou perdendo eficiência. Em outras palavras, eu estou perdendo dinheiro. Então, o nitrogênio é um elemento caro, a gente vê isso também quando a gente vai comprar um esterco aí, o material. Ele normalmente é um dos produtos que onera, né? Porque o nitrogênio tem as suas vantagens, o esterco é rico em nitrogênio. Então, é importante a gente usar aí uma relação CN equilibrada e não ter perca, né, de eficiência do processo de compostagem aí, certo? Bom, pessoal, acho que tem um comentário aqui, de novo, divino aqui. No início da apresentação você disse que o esterco é rico em N, certo? Isso mesmo. O esterco é rico em nitrogênio, tem outros minerais, né, como potássio, fósforo, em torno de 3% aí de potássio, fósforo, tem outros elementos, mas o maior foco do esterco é nitrogênio, porque ele tem maior concentração desse elemento. Então a gente pensa nele como a fonte de nitrogênio.
Então, vamos só, aproveitando esse gancho, falar sobre alguns outros materiais. Por exemplo, a gente tem pó de rocha, né, que são alguns pó de rochas silicatadas, basálticas e potássicas, que são ricas em potássio e outros elementos. Então a gente pode estar usando isso no composto para enriquecer a concentração de potássio. A gente pode estar adicionando fosfato, né? A gente tem aí fosfato natural reativo, termofosfato e até fosfato químico, o super simples, que a gente pode estar adicionando aí. Mas é sempre interessante a gente colocar um material de baixa solubilidade, né? Por exemplo, o fosfato, para um fosfato natural, um fosfato natural reativo, um termofosfato, né? Para poder estar aproveitando essa atividade biológica para solubilizar esse material, certo? E deixar o composto mais rico. É importante, já fazendo outro gancho, do fosfato, que o fosfato, quando a gente coloca ele na compostagem, o que acontece? O fósforo faz uma ligação permanente com o nitrogênio e forma o fosfato monoamônico. O que é isso? Fosfato monoamônico. A gente tem um adubo que chama MAP, o fosfato monoamônico, que a indústria química produz. Então, é um produto riquíssimo, o fósforo é um alimento riquíssimo. Normalmente o solo do cerrado é pobre nesse elemento, tem baixa concentração e eu tenho, é vantajoso eu usar isso, né, pensando no solo, mas dentro da minha compostagem, a hora que eu faço essa ligação de fósforo com o nitrogênio que potencialmente poderia ir para a atmosfera através de uma volatilização pela amônia ou amônio, eu tenho essa fixação, então eu tenho menor perca de nitrogênio no meu sistema. Então, em outras palavras, meu composto vai ficar mais rico em nitrogênio e, consequentemente, em fósforo. Então, esse é outro viés que às vezes a gente vai aprendendo aí ao longo da jornada, aprendendo como combinar os materiais, né? Então é sempre interessante a gente colocar fósforo também, além de enriquecer o meu composto pensando em fósforo, eu vou estar tendo um benefício em relação ao nitrogênio, que eu vou estar fazendo biologicamente essa ligação ali dentro do composto. Então, a compostagem aí, às vezes parece simples, mas tem alguns detalhes, algumas minúcias que vão dando aí condição de eu ter um material cada vez mais rico, mais eficiente, um processo mais competente aí em produzir valor para o meu campo, né? Então não é simplesmente vou fazer uma compostagem, vou misturar tudo de qualquer jeito, não vou olhar a temperatura, não vou olhar a umidade e depois eu aplico. Não, a gente pega os materiais, escolhe esses materiais conforme a concentração dos elementos, pensando em enriquecer, né, com os pó de rocha, com fosfato, com esterco, e faz, digamos, um NPK, mas só que um NPK biológico aí da compostagem. Então, esse é um papel importante aí de usar, né, alguns materiais, essa combinação de materiais. Esse fato, tem outra pergunta aqui, esse fato de não atrapalharia a nodulação quanto à aplicação juntamente com os inoculantes no sistema? Então, a gente estava falando sobre micro-organismos, né, colocar os micro-organismos para fixadores de nitrogênio, que é o caso dos bradisófilos, risófilos, e até mesmo o azospirilo, só que o azospirilo não forma nodulação, em questão de fixação de nitrogênio, certo? Não atrapalha na questão de eu inocular no composto, e não atrapalha, por exemplo, se eu usar um composto
Vou fazer uma compostagem, vamos dizer, por exemplo, na soja. Vou fazer uma compostagem e usar ela para produzir soja. A gente, na produção de soja, a gente não aduba a soja com nitrogênio. Por quê? Porque a gente tem micro-organismos que se associam a essas raízes, então a gente inocula esses micro-organismos na semente. Isso já é feito de longa data no Brasil, então a gente inocula esses micro-organismos na semente e ela vai estar fixando nitrogênio para a soja, certo? Então, normalmente, se a gente na agricultura convencional aduba o sistema com nitrogênio, eu vou estar tendo inibição da atividade desses micro-organismos fixadores de nitrogênio, certo? Porém, na compostagem, a concentração de nitrogênio que eu tenho na compostagem é bem menor do que um adubo químico e que o próprio esterco. Por quê? Porque o esterco que eu tenho ali presente na minha compostagem é uma concentração, é uma parcela do nosso composto. Então, a concentração de nitrogênio normalmente da compostagem é menor, né, que um adubo químico aí, e a gente não vai ter problema aí de ter dificuldade com modulação. Isso aí não é um problema, certo? A gente não tem problema quanto a isso não, beleza? Vamos para outra aqui. Tá, uma outra pergunta que a gente teve aqui foi sobre se posso usar o eucalipto, né, a madeira de eucalipto para produzir composto. Pode sim, o eucalipto, a gente sabe que tem algumas variedades aí mais antigas que tem uma concentração de alguns compostos que são inibidores da atividade biológica, né, que são biocidas, né, de algumas bactérias e alguns fungos, mas as variedades que a gente tem hoje normalmente são variedades que têm menor concentração desses produtos, desses elementos. E o que acontece? Eu posso usar ela na compostagem. De qual forma? Na forma de chips de madeira. Então, os chips de madeira, o cavaco de madeira, né, eu posso estar usando isso aí como um ingrediente da minha compostagem. Se eu tenho acesso a isso, beleza, tranquilo. Normalmente é um material muito nobre, muito caro, porque ele é usado aí para indústria energética, né, para produzir calor para as caldeiras, produzir energia para algumas indústrias. Então, é um material um pouco, se eu for comprar isso, fica um pouco caro. A gente já usou, comprado, e seria um dos grandes, digamos assim, vilões para deixar o produto mais caro. Mas é excelente, sem problemas. Ele não tem problema quanto à sua utilização, não, certo? E aí é só lembrar que a questão de, por exemplo, se eu for usar um composto, nunca ultrapassar aí os 60%, né, desse material, né, do cavaco de eucalipto ou chips de eucalipto, né, o eucalipto triturado em pedacinhos. Por quê? Porque se eu colocar só chips de madeira, eu vou ter uma alta concentração da relação CN, e isso eu não vou ter uma atividade biológica adequada, e o meu processo de decomposição vai ser extremamente lento e não vai ser um processo que eu vou ter vários tipos de micro-organismos ali. Vou ter uma atividade mais só fúngica, né? uma concentração de fungos, e isso vai demorar muito, o que também às vezes acaba deixando inviável, né? Então eu vou levar depois esse material para o campo praticamente um ano depois, e sem ter sofrido ter sofrido com a decomposição, o processo de decomposição, né? Então o material ainda vai estar inteiro, sem sofrer mudança desse material aí, né? Então é importante a gente estar sempre adequado a isso aí.
E quando a gente for pensar em colocar um material rico em carbono, sempre diversificar, não colocar só eucalipto. Se eu tiver outra fonte, um bagaço de cana, um outro tipo, se eu tiver também unha de carvão, posso usar também. Esses são ingredientes bons que eu posso estar usando. E aí, já aproveitando, fazendo um gancho aí, outros materiais que eu posso estar utilizando é a cinza também. A cinza de caldeira, ela é rica em potássio, em fósforo, então em torno de 3% de potássio, 3% de fósforo. Então é um material rico aí em outros elementos também, né? Porque o processo de combustão, vamos para outra palavra, de combustão, eu tenho todos aqueles minerais que estavam presentes na madeira ali, disponíveis aí na cinza, né? Então, se eu adiciono isso na compostagem, eu vou estar enriquecendo o meu composto aí com esse material, certo? Pessoal, vamos chegando para o final. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, acho que ainda temos tempo para responder. Eu queria agradecer aqui, né, mais uma vez aí pela presença de vocês aí, pela troca de experiência, pela troca de conhecimento. A proposta da gente é fazer lives semanais aí, né, o Roça Live pela página, compartilhando um pouco do conhecimento. A gente está começando a ter essa interação com as câmeras aí, devagarzinho. Acho que às vezes a gente está um pouco travado ainda, mas vai indo. A gente propõe fazer essa troca de conhecimento semanalmente aí, e abordando os vários temas que a gente for conversando e for vendo que o pessoal tem interesse, que vocês têm interesse. Então, tem interesse, quer que a gente explique alguma coisa, quer que a gente faça algum vídeo pequeno também explicativo, vai mandando aí algumas perguntas nas caixas de perguntas que a gente abrir. A gente pode ir trocando essa ideia, compartilhando algumas experiências que a gente está fazendo aqui. A ideia do Roça Live é justamente essa, trazer informação, compartilhar alguns conhecimentos que a gente tem feito em larga escala, né, em agricultura sustentável, na agricultura orgânica também, e está somando aí com vocês, certo? Pessoal, por hoje é só então. Agradeço, grande abraço e acompanhe aí o Roça Regenerativa. Se vocês conhecerem alguém que gosta, compartilha, envia para o pessoal aí, beleza? Grande abraço, tchau, tchau, até mais, pessoal.